Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano B. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de ciências de vocês. Estamos na nossa 17ª semana, hoje, dia 8 de setembro. Vamos lá. Vocês devem lembrar que na semana passada a gente estava estudando sobre misturas homogêneas, misturas heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas em que as substâncias elas estão tão dissolvidas uma na outra, estão tão bem misturadas que você não sabe dizer onde está uma e aonde está a outra. Por exemplo, água mineral, vocês lembram que eu falei da água mineral? A água mineral, ela tem várias substâncias dentro dela. Então, a água mineral não é uma substância pura, porque ali dentro não só tem água, tem várias outras substâncias como sais minerais, né? Tem sódio, potássio, né? Tem várias outras substâncias dissolvidas. Então, a água não é pura. Ela é uma mistura homogênea, porque eu não consigo ver onde estão as substâncias. E existem as misturas heterogêneas, que são aquelas que você consegue ver onde está cada um dos componentes. Por exemplo, óleo de cozinha misturado com água. Aí você vai ver onde está o óleo, que geralmente fica por cima, né? Geralmente não, sempre fica por cima. Por que o óleo fica por cima da água? O óleo fica por cima da água porque ele é menos denso. Não entendi, professor. Como assim menos denso? Quando eu falo menos denso, quer dizer que o óleo é menos pesado, ele é mais leve que a água, né? Então o óleo, de certo modo, ele fica por cima da água, como se estivesse boiando por cima da água por conta, né, dessa menor densidade, né? Hoje a gente vai ver sobre a separação de misturas. Como é que se separa as misturas? É possível, professor, separar, eu pegar água, misturar com sal, dissolvo o sal na água. É possível separar depois? É. Se eu misturar água com óleo, é possível separar? É. Então, é possível separar as misturas, ok? Então, separação de misturas. Desde muito tempo, o ser humano sentiu necessidade de separar os componentes das misturas. Na pré-história, quer dizer, há muito tempo atrás, por exemplo, os seres humanos separavam pedra de terra para a confecção de suas ferramentas, né? Eles tinham que separar as pedras da terra, pegar as melhores pedras e poder construir as suas ferramentas, que eram machados feitos de pedra, facas, né, feitas de pedra, que era para poder cortar a pele de alguns animais, né, quando eles matavam os animais para poder comer, né? Folhas dos frutos que eram coletados no chão da mata e serviam como alimento. Então eles tinham que separar, né, as folhas dos frutos ou as folhas das sementes. Nos dias atuais, nos tempos de hoje, né, a necessidade de separar os componentes das misturas ainda existe, né? A diferença é que as necessidades são outras e contamos com novas técnicas de separação. Separamos sal da água do mar, essências e corantes de folhas e flores, celulose da madeira e uma infinidade de substâncias das mais variadas misturas. Atualmente, contamos com técnicas que possibilitam a separação dos componentes de praticamente qualquer tipo de mistura, bastando conhecer o estado físico, né, se vai estar no estado sólido, líquido, gasoso, e as características do que desejamos separar. Vejam só, a gente vai ver o primeiro método de separação, que com certeza deve ser utilizado na casa de vocês. Ontem mesmo eu estava aqui em casa e eu fiz essa técnica aqui de separação de mistura, né? Porque eu comprei um feijãozinho bem ruinzinho e ele veio com muita pedra, ele veio com grãos de outros cereais e alguns grãos também que estavam, assim, não estavam muito bons, né? Então eu tive que fazer uma separação, separar os grãos bons daqueles ruins e das pedras que estavam ali juntos. Então, como é que se chama esse processo de separação? É a catação. É catação de catar mesmo. Na catação, a separação dos componentes de uma mistura ocorre manualmente, ou seja, ó, veja, essa pessoa está usando a mão, é manual. Para tanto, os componentes devem ser sólidos, né? Porque aqui, como é que eu separaria isso aqui se estivesse dentro da água, dentro de um líquido, né? Então tem que ser sólido. Por isso que a pedrinha que está aqui é sólida, os grãos ruins são sólidos, né? Então, para tanto, os componentes devem ser sólidos e formar uma mistura heterogênea, sendo facilmente distinguidos visualmente uns dos outros. Então, eu consigo identificar onde estão as pedrinhas e retirar, eu consigo verificar onde é que estão os grãos ruins e retirar. Então, isso aqui se chama
catação. Um exemplo de separação por catação é a escolha de feijões. Por esse método, são selecionados apenas os feijões que estão em bom estado para cozinhá-los. Então, a gente viu o primeiro método de separação, né? Que é uma separação de mistura heterogênea entre sólidos, que foi a catação. A gente vai ver outra aqui, a decantação. Olha só, presta atenção, já vimos catação, agora vamos para decantação. Esse tipo de separação é possível para as misturas heterogêneas formadas por componentes sólidos suspensos em um solvente líquido ou gasoso. Como assim, professor? Um sólido misturado com líquido. Por exemplo, olha só, aqui eu tenho água e terra misturada. Observe como a água está turva, né? Ela está escura. Por quê? Porque existem vários grãozinhos bem pequenininhos de areia que estão suspensos, ou seja, estão espalhados pelo líquido, né? Então, um exemplo é a mistura de areia e água. No tratamento de água ou de esgoto, esse processo é utilizado para separar os materiais sólidos, como as partículas de sujeira que podem estar na água. Para usar a decantação como método de separação, um dos componentes da mistura deve ser mais denso que os demais, indo para o fundo do recipiente. Ou seja, o que quer dizer mais denso? Mais pesado. Então, se eu pegar e misturar bem muito terra com água, vai ficar essa água toda suja, estão percebendo? Mas aí eu deixo no cantinho lá e deixo passar algumas horas ou alguns dias. O que é que vai acontecer? Essa areia fininha que está aqui misturada com essa água que está deixando a água suja, ela vai se assentando. Eu falo a palavra assentar para vocês entenderem, mas a palavra certa é decantar. Decantar significa que essas partículas que estavam aqui no líquido se assentaram. Então a água aqui ficou limpa e toda a sujeira foi para o fundo. Por quê? Porque a sujeira é mais pesada do que a água. Só que ela leva um tempo, né, para ir se assentando. Um exemplo disso é quando chove e enche os barreiros de água. Você já viu como ficam os barreiros tudo cheio d'água? Fica aquela água escura, mas com o passar dos dias e das semanas a água vai ficando limpa. Por quê? Porque as partículas de terra que estão ali misturadas com a água do barreiro, elas vão se decantando no fundo do barreiro. Então a água vai ficando cristalina, limpa. Então, depois de um certo tempo de descanso, a areia vai para o fundo do recipiente. Para separar os componentes dessa mistura, é só transferir a água para outro recipiente com cuidado, para não deixar a areia cair junto. Então tá aqui a areia no fundo do recipiente e a pessoa aqui está só colocando a água aqui nesse outro recipiente, certo? Vamos ver outro aqui. Filtração. Esse não é difícil, esse método. A filtração também é indicado para separar os componentes de misturas heterogêneas, né, formados por sólidos e líquidos. Esse procedimento é realizado com o uso de um filtro, por isso o nome filtração, que permite que o líquido escorra enquanto as partículas sólidas ficam retidas nele. Outros tipos de mistura também podem ser separados por filtração, desde que um dos seus componentes possa ser retido por um filtro. Então, no caso aqui, uma pessoa que está passando um aspirador de pó na casa, na verdade ele está separando as partículas de poeira do ar, que é gasoso. Perceba que é uma separação aí entre a mistura heterogênea, entre sólido e gases, né? Então, ao limpar a casa usando um aspirador de pó, as partículas de poeira ficam retidas no filtro do equipamento, enquanto o ar filtrado passa por ele. A filtração, nesse caso, é a separação de componentes sólidos, poeira, e gasosos, que formam o ar, de uma mistura heterogênea, né? Ao coar café, as partículas de pó de café que não se dissolvem na água ficam retidos no filtro, enquanto as partículas dissolvidas passam por ele. Esse é um exemplo de separação de mistura heterogênea de um sólido e um líquido. Centrifugação. Vamos ver esse outro método de separação. A centrifugação também é usada para separar componentes de misturas heterogêneas, formadas por sólidos e líquidos. Vocês viram que até agora a gente só está vendo separação de misturas heterogêneas. Nela é usado uma centrífuga ou outro equipamento que faça centrifugação, um movimento rápido de rotação, que fica girando bem rápido, para o material mais denso, ou seja, mais pesado, se depositar no fundo do recipiente. Não está lembrando uma coisa que a gente acabou de ver, que é a decantação?
né? A centrifugação é uma maneira de acelerar o processo de decantação, girando bem rápido, certo? Então, máquinas de lavar, eles usam esse processo de girar a roupa ali dentro e fazer com que a sujeira, ao ser retirada da roupa, ela se deposite ali numa partezinha que fica embaixo da lavadora de roupa. Aqui também, para poder você separar, porque o sangue ele é feito de uma parte sólida e de uma parte líquida, que é chamada de soro. Então ele é colocado nessa máquina que vai girar esses tubos em alta velocidade e aí vai criar uma força que empurra as partículas sólidas aqui, para o fundo do recipiente, separando a parte sólida do sangue da parte líquida do sangue, que é chamada de soro. Interessante isso aqui. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Semana que vem a gente vai ver outros tipos de separação de misturas, viu? Por enquanto a gente vai ver só essas, porque são muitas. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Tchau!